Pergunte ao doutor. Oferecimento Hospital São José. Completo e inovador para acolher você. Miocore Cardiologia. Seu coração é nossa prioridade. Gastromédica Instituto Castelã. A sua saúde na medida certa. Unicred. Unidos somos Premium. Urque Diagnósticos. Há mais de 30 anos crescendo com saúde. Laboratório Búrigo. Pode confiar. E Fábio Cancelier, Clínica Integrada. Olá, seja muito bem-vindo a mais um programa Pergunte ao Doutor pela RTV Criciúma, canal 19.1 digital, também pelas nossas plataformas digitais, o nosso portal pergunteaodoutor.com.br, agora com muito mais conteúdo para você, e o nosso canal no YouTube Pergunte ao Doutor. Estamos no ar em nome de Hospital São José, Miocore Cardiologia, Gastromédica Instituto Castelã, Unicred, Urque Diagnósticos, Laboratório Búrigo e Fábio Cancelier, Clínica Integrada. Dormir é um ato natural, essencial e prazeroso ao ser humano. Mas para uma considerável parcela da humanidade, as horas dormidas, ao invés de terem função reparadora e restaurar a energia para o novo dia, podem comprometer a qualidade de vida e até favorecer o aparecimento de doenças. São pessoas que sofrem de algum distúrbio do sono, problema que afeta 30% da população mundial, podendo chegar ao índice de 50% quando o assunto é insônia. Mas afinal, dormir bem é um sonho possível? Esse é o assunto de hoje no programa Pergunte ao Doutor, e para falar sobre este assunto, o meu convidado de hoje é o médico pneumologista, também especialista em medicina do sono, Dr. Fábio Souza. Dr. Fábio, seja muito bem-vindo mais uma vez ao Pergunte ao Doutor. Agnaldo, eu que agradeço, essa parceria há quantos anos, a gente vem falando de sono e de pneumologia, e esse é um tema super relevante, ainda mais que a gente agora se encontra do dia 13 ao 17 na Semana do Sono e o Dia Mundial do Sono, dia 17 de março. Muito bem, então a campanha desse ano, Sono é essencial para a saúde, uma campanha que acontece do dia 13 ao dia 17. Doutor Fábio, então, para começo de conversa, o que é o sono e quais as suas fases? É uma pergunta bem interessante, porque por muito tempo o sono foi subestimado. Falou, olha, eu preciso produzir muito, a gente vive uma sociedade privada do sono, dorme menos quantidade de horas que realmente deveria, mas o sono ele é essencial, ele é uma situação fisiológica onde tem, por exemplo, secreção de hormônios tão importantes como o GH, o hormônio do crescimento, no estágio 3 do sono, até inibir o apetite, por exemplo, um hormônio que a gente secreta e que tem vínculo com o sono. Então, se eu durmo mal, eu tenho uma tendência à obesidade, por exemplo, também, ou comer mais, não ter uma alimentação que tenha uma saciedade, e tem, por exemplo, o hormônio do cortisol. Logo que acorda pela manhã, o pico do corticoide é mais, então, pela manhã. E todos esses hormônios, ou situações realmente de manutenção, na hora que a gente acorda, de um estado de vigília que seja íntegro, se eu durmo bem, eu tenho qualidade de vida. Se eu durmo bem, eu tenho menor risco de morte. Aí é que entrou nos detalhes dos últimos estudos, que a gente vê dos últimos estudos, que a gente fala dos últimos 20 anos, Porque o sono, claro, que foi muito bem discutido, mas por um bom tempo foi, como a gente falou inicialmente, foi subestimado. Então, quantidade de horas de sono adequada, 7 a 8 horas, uma média mundial. Existem os dormidores curtos e os dormidores longos, mas com qualidade. Por isso que o sono é realmente essencial para ter uma qualidade de vida e para aumentar a sobrevida, diminuir a mortalidade. Mesmo aquele indivíduo que dorme pouco, mas com qualidade, ele é benéfico à saúde. Aí depende da quantidade também, é uma boa pergunta, porque é o seguinte, quando são dormidores muito curtos, abaixo de 4 horas, aumenta muito a atividade que a gente diz simpática e tem maior risco cardiovascular também, de doenças como hipertensão e risco cardiovascular como um todo. Então, o dormir muito pouca quantidade de horas, assim, dorme 2 horas e acorda bem disposto. Claro, vai fazer o exame de sono para avaliar, mas por que está dormindo tão pouco? Isso vai ter uma repercussão cardiovascular importante e aí tem maior risco realmente de dormir tão pouco assim, maior mortalidade também. Agora, se dorme, por exemplo, 5 horas,
com boa quantidade, com boa qualidade, né, e que tem um exame do sono normal, esse já não vai repercutir tanto quanto um que dorme, por exemplo, 2 horas, que é muito, muito pouco. E aí vai ter uma qualidade de sono, mesmo falando, tá tudo bem, não vai estar tudo bem para ele. Fábio, uma outra questão. Se ouve falar que os jovens, né, o indivíduo jovem, ele dorme mais do que o indivíduo idoso. Isso é verdade? Se a gente vamos pegar um pouquinho antes, bebê. Bebê é um dorme, acorda, né? O pai fica com olheira, eu tô com várias olheiras, né? Tu sabe que meu filho agora tá dormindo bem, tá? Mas fragmentação do sono é diferente o que a gente tem ao longo dos anos. Por exemplo, quem tem apneia obstrutiva do sono tem fragmentação do sono. Dorme, acorda várias vezes em adulto. Em bebê isso é fisiológico, um dormir e acordar. E ele tem 14 a 19 horas de sono num dia. Se a gente somar tudo, né? Isso vai tendo uma, vamos dizer assim, entre aspas, uma maturação cerebral e uma quantidade de horas de sono que vai reduzindo um pouquinho ao longo dos anos, chegando na idade adulta entre 7 a 8 horas, uma quantidade dita adequada. Em contrapartida, o idoso dorme um pouquinho menos, 6 até 8 horas. Então a quantidade ao longo dos anos vai reduzindo. Então o adolescente, se comparar com o idoso, ele dorme mais. E ele também tem uma manifestação que é um atraso de fase, o adolescente. Ele vai dormir mais tarde e se ele pudesse, ele acordaria mais tarde. Fábio, aquele indivíduo que tem dificuldade para pegar no sono, isso também compromete a saúde, não? Compromete muito a insônia, né? Que é um dos tipos de deitar mais tarde ou ter uma dificuldade para dormir realmente. Existe o transtorno de insônia, que eu tenho uma dificuldade para iniciar ou manter o sono, mais 3 vezes na semana por pelo menos mais do que 3 meses. Isso realmente uma pessoa que sofre muito qualidade de sono. Acaba repercutindo realmente em risco cardiovascular também aumentado, isso já é demonstrado, simplesmente pelo fato da pessoa vai dormir mais tarde, não consegue dormir, tem uma quantidade de horas de sono inadequada, não tem uma percepção do sono legal e aí vai ter repercussão maior coração e cérebro também. Muito bem, a gente vai para um rápido intervalo comercial e já voltamos com o Pergunte ao Doutor. O meu convidado de hoje é o médico pneumologista, também especialista em medicina do sono, o Dr. Fábio Souza. Estamos falando da campanha, né, da semana, na verdade, do sono, que esse ano tem como lema: sono é essencial para a saúde. Perdeu parte dessa entrevista? Acesse o nosso portal pergunteaodoutor.com.br, agora com muito mais conteúdo para você, e também o nosso canal no YouTube Pergunte ao Doutor. Rápido intervalo comercial e a gente já volta. O que você vê quando olha para o Hospital São José? Qualidade, tradição e décadas de cuidado com a saúde. Além da experiência, o hospital se diferencia pelo moderno centro cirúrgico. Um espaço amplo, seguro e com equipamentos de alta tecnologia para realizar das mais simples até as mais complexas cirurgias. Aliado aos melhores profissionais e com sala confortável para a recuperação completa do paciente. Hospital São José, completo e inovador para acolher você. Quando tudo ainda faz parte de um sonho, eu inicio minha jornada. O tempo passa e a alegria invade o ambiente. E a cada passo, em cada fração de segundos, eu estou presente. Eu cresço e me desenvolvo como um milagre da vida. E com esse crescimento, o que encontro são novos desafios, emoções, preocupações, realizações e a certeza de que a vida é agora. E se não conhecemos o amanhã, precisamos cuidar daquilo que é mais precioso: nossa saúde e as pessoas que amamos. Um dia tem 24 horas
E se elas não serão as mesmas por toda a vida, precisam ser bem aproveitadas e vividas com excelência, sem perder o humor e a esperança, e ver que no final tudo foi um grande espetáculo. Eu sou o coração. Miocore Cardiologia. Seu coração é nossa prioridade. Muito bem, já estamos de volta com o Pergunte ao Doutor e meu convidado de hoje é o médico pneumologista, especialista em medicina do sono, o Dr. Fábio Souza. E no programa de hoje estamos falando especificamente sobre a qualidade do sono. Você dorme bem? Continue assistindo a nossa entrevista. Dr. Fábio, quais as principais causas dos distúrbios do sono? Uma das principais situações é a privação do sono, né? A privação do sono, a gente vive uma sociedade privada do sono, dorme menos quantidade de horas que deveria e com uma qualidade ruim e fragmentação do sono. Então a privação do sono é super importante, a gente está conectado o tempo inteiro, tem que desplugar, tem que realmente ter uma higiene do sono legal. Essa seria uma das principais. A insônia cresceu muito na pandemia. Uma pela doença em si, quem tinha Covid piorava a insônia, e também pelo estresse. Vários familiares acometidos ou até óbitos, né, familiares, então que gerou um estresse muito grande, uma ansiedade, depressão, transtornos de humor, e aí a insônia disparou. Tem um estudo nacional com mais do que 40% na época da pandemia realmente de insônia. Insônia é dificuldade para iniciar ou manter o sono e um sono fragmentado, né? Com muito sofrimento no dia seguinte. Muito mais comum em mulheres, por exemplo, a insônia, e ainda mais comuns ainda em idosos, isso a gente vê mais mulheres mais acometidas. Apneia obstrutiva do sono. Então, tinha um chefe meu que sempre falava, roncar é frequente, mas não é normal, né? E a apneia obstrutiva do sono, existe um estudo que é o Ipsono da Escola Paulista, fez um estudo bem legal epidemiológico, ele batia na porta e falava, vamos lá fazer o exame de sono, sem saber se tinha distúrbio do sono ou não. E demonstrou que 1 a cada 3 brasileiros, tá? Então em torno de 33% da população brasileira tem apneia obstrutiva do sono. Uma doença super prevalente, que nem é silenciosa, é barulhenta por causa do ronco, né, e da apneia. Então o ronco é o barulho, turbilhonamento de ar, a apneia é o fechamento da garganta. Então quando vai desobstruir, vem aquele ronco ressuscitador e geralmente acomete mais homens idosos e obesos. Então a obesidade é um fator de risco e idade é um fator de risco e é mais comum em homens a gente tem essa flacidez da musculatura da garganta antes do que as mulheres. Tá? E tem um acometimento cardiovascular, metabólico brutal, reduz muito a sobrevida, então aumenta a mortalidade, porque a apneia obstrutiva do sono, na hora que fecha a garganta, cai muito o oxigênio, repercute com uma oxigenação baixa, então para o coração, maior risco de infarto, insuficiência cardíaca, coração inchado, maior risco de AVC, derrame cerebral, maior risco de Alzheimer, comprovado causa e efeito, tá? Não é mais um fator de causa e efeito de Alzheimer. Então, se a gente pegar por que a gente dorme, que foi a primeira pergunta lá do início, para manter uma qualidade de vida e realmente com aumento de sobrevida ou redução da mortalidade. Então é super importante, o sono é essencial para uma boa saúde. Fábio, e aquela cesta, né, aquele soninho depois do almoço, é indicado ou não? Super indicado para todos que não têm insônia. Então a única exceção seria insônia. Então deitar 20 a 30 minutos depois do almoço é super recomendado, realmente por todas as sociedades. Isso é feito estudo que demonstra um benefício legal, quem pode, né, na nossa correria do dia a dia, mas quem pode, ok, desde que não tenha insônia. A insônia, o entendimento é o seguinte, o que acontece? Eu não posso ter uma fatia do bolo ali no meio da tarde ou logo depois do almoço e depois vai faltar à noite. É a única recomendação, os pacientes com insônia, os insônios não tentem tirar siesta, mas para todo mundo que é possível tentar tirar uma siesta é recomendado. Mas no máximo o quê? Até meia horinha? 20 até 30 minutos. Até 30 minutos. Fábio, quero voltar ali na questão, tu até comentaste sobre a higiene do sono. Como é que eu devo fazer uma boa higienização para dormir bem? É super, tem alguns mandamentos da higiene do sono, não são steps aí muito fáceis, mas quanto mais a gente conseguir atingir, melhor. Então evitar, por exemplo, derivados das xantinas, derivados da cafeína, depois das 5 da tarde, café, chocolate, chá preto, chá verde, refrigerante, energético, chimarrão, cigarro, são estimulantes cerebrais. Vai dificultar o início e manutenção do sono. Esse seria um. O principal fator, luminosidade.
perto do horário de dormir, 2 horas antes, geralmente é recomendado evitar a intensidade de luz importante. TV, luz branca, computador, tablet, celular, a gente está conectado até o momento de dormir, isso é um problema, porque vai mandar mensagem para o cérebro que ainda é dia, produz menos a melatonina, que é o hormônio do sono, dificulta o início e manutenção do sono. O contrário é verdadeiro, eu começo a preparar o terreno, um ambiente silencioso, climatizado, com mais escuro, mais penumbra, ficar fazendo uma leitura, livro, nada de tablet aí, por exemplo, e aí vou deitar para dormir na hora que der sono, a gente está fazendo uma boa higienização. Aí tem outros fatores, atividade física super recomendado, mas não perto do horário de dormir, senão aumenta muito a temperatura corporal, dificulta início e manutenção do sono, mas de manhã ou de tarde ok. A siesta, 20 a 30 minutos depois do almoço, tudo bem, não podendo ter insônia, né, para recomendação. Cuidado com bebida alcoólica e grandes refeições à noite perto do horário de dormir, então grandes refeições relaxam mais a musculatura da garganta. Bebida alcoólica, apesar de poder dar sono, ele é um excitatório cerebral e relaxa também a musculatura da garganta, dá mais ronco e apneia. Então são algumas situações que ajudam muito na higiene de sono. Claro, tem várias outras, mas essas são, de uma maneira geral, as principais. Bem, o Dr. Fábio já está aqui, né, na nossa entrevista, paramentado, porque essa é a Semana do Sono, Semana Mundial do Sono, né, Fábio? Isso. E quais são as ações que serão feitas? Teremos ações na praça? Nesse ano a gente vai fazer mais ações universitárias, tá? Então com lives também, né, com discussões, mas em todo o Brasil vão ter, hoje por exemplo tem ações em São Paulo, Rio de Janeiro, né? É legal que a gente teve desde o início da Semana do Sono e aqui em Criciúma fazendo ações em praça, em universidade, e antigamente, lá nos primeiros anos era São Paulo, Rio de Janeiro e Criciúma, tá? Então a gente conseguia ter essa repercussão. Atualmente, quase todas as cidades do estado de Santa Catarina já estão, o Brasil está super envolvido, sempre ganha premiações pelo envolvimento nacional e tem campanhas bem interessantes, Chapecó, Florianópolis, Joinville, Blumenau, Criciúma, Tubarão, então assim, inúmeros locais realmente no estado que vestiram literalmente a camisa para dizer que o sono é importante, o sono tem que ter qualidade para ser essencial para uma vida de qualidade, diminuindo mortalidade e aumentando então a sobrevida. Muito bem, a gente vai para um rápido intervalo comercial e já voltamos com o Pergunte ao Doutor. O meu convidado de hoje é o médico pneumologista, também especialista em medicina do sono, Dr. Fábio Souza. Estamos falando da Semana do Sono. Perdeu parte dessa entrevista? Acesse o nosso portal pergunteaodoutor.com.br, agora com muito mais conteúdo para você, e também o nosso canal no YouTube Pergunte ao Doutor. Toda semana tem uma entrevista inédita para você. Rápido intervalo comercial e a gente já volta, porque no próximo bloco vamos falar então dos exames para detectar então os distúrbios do sono. A gente já volta. Esse esporte é fantástico para a saúde. O ciclismo melhora o fôlego, reduz colesterol, controla melhor diabetes e hipertensão, não causa impacto articular, melhora o retorno venoso pelo trabalho das panturrilhas, funcionando como um coração auxiliar. É uma forma saudável para emagrecer. Que bom, né? E acima de tudo, proporciona um bem-estar incrível. Agora um conselho, mantenha sua bike com boa sinalização e manutenção para evitar acidentes. E use sempre o capacete. Vó, quando que a gente pedala, o que acontece? A nossa saúde e a do planeta andam juntas. Quando a gente forma em odontologia, né, a gente é treinado para ser dentista, né? Mas quando você sai, a realidade do mercado se torna outra. Eu estava num processo de expansão do consultório e surgiu essa oportunidade de pegar uma linha de crédito do Unicred, e essa linha de crédito também já me passaram algumas informações relacionadas à educação financeira. Então isso foi bem inovador, bem diferente. Quando você tem o conhecimento, você tem confiança naquilo que faz. Então fica mais fácil você expandir, crescer, melhorar seus resultados, enxergar novos horizontes. Venha para a Unicred, aprenda mais sobre educação financeira e construa uma vida mais próspera.
Muito bem, já estamos de volta com o Pergunte ao Doutor. Meu convidado de hoje é o médico pneumologista, especialista em medicina do sono, Dr. Fábio Souza. Estamos falando no programa de hoje sobre a Semana do Sono. Bem, Fábio, agora a gente vai entrar no mérito, então, dos exames. Quais são os exames que auxiliam no diagnóstico preciso dos distúrbios do sono? Perfeito. Tem alguns exames principais. O principal exame é a polissonografia, poli de muito, sono, para ver a grafia do sono. Então vai ser o estudo completo do sono. Existe a polissonografia tipo 1, que é o exame completo no laboratório do sono, onde um médico especialista em medicina do sono depois vai laudar, e tem uma técnica especialista em sono que vai fazer toda a montagem, a parametrização dos eletrodos para dormir na clínica. E aí entra 9 ou 10 da noite para dormir no horário habitual e vai sair em torno de 6 e pouco da manhã. Esse é o exame chamado padrão ouro, o principal exame para diagnosticar os distúrbios do sono como um todo. E existe o exame simplificado, que é a polissonografia ou polissonograma, né, tipo 3, que eu estou com ele aqui presente. Tem vários, né? Então, tem um sensor de ronco aqui, a pessoa leva para casa, vai feita a montagem no laboratório de sono, na clínica, ou já uma orientação para como que se faz a montagem, é com pilha. E aí tem sensor de fluxo nasal, né? Então vai ficar dentro da narina do paciente, uma cinta torácica e um oxímetro para ver a oxigenação. Esse é um exame que deve ser avaliado pelo médico especialista em sono para ver se pode fazer esse exame. Por que eu digo isso? Por exemplo, para avaliar outros distúrbios como movimento periódico de pernas, que vê a perna chutar, é no laboratório de sono, é a polissonografia tipo 1. É a síndrome das pernas inquietas. Por exemplo, o paciente que tem queixa da síndrome das pernas inquietas e desconforto nas pernas, que até é uma evidência clínica, mas quer mostrar quantas vezes chuta durante a noite, que é o movimento periódico de pernas, tem que ser o exame no laboratório de sono. Não vai detectar com esse. Esse daqui, muito frequentemente, para ronco e apneia, um paciente que não vai se sentir confortável, por exemplo, no laboratório de sono, que tem mais fios, né? Dormir fora de casa, tem a alternativa do portátil. A gente faz um questionário, que é Stop Bang, questionário de Berlim e algumas estratificações de risco, se pode fazer esse exame em casa. Então consiste numa cinta torácica, para ver o movimento do tórax, tem um sensor de ronco ali, um oxímetro para ver a oxigenação e um sensor de fluxo nasal, e aí consegue, né, a gente faz o laudo depois em seguida, no dia seguinte, e aí tem uma precisão de ronco e apneia e dessaturação. Ele avalia um pouco mais restrito. Ele vai registrando a todo momento, é isso? A todo momento. Ele tem o registro da noite inteira, então a pessoa foi dormir no horário habitual dela em casa, pode fazer com o exame portátil e vai detectar quanto que teve de ronco, quanto que teve de oxigenação, se caiu muito oxigênio ou não, como é que estava o movimento do tórax, e se tem apneia, o quanto que tem de apneia. Então, para a apneia obstrutiva do sono, ele realmente resolve bastante, mas tem que ter esse questionário pré e uma avaliação com médico especialista em medicina do sono bem precisa. Lembrando que a polissonografia é o padrão ouro, né, Fábio? A polissonografia tipo 1 é o padrão ouro, essa do laboratório do sono, para detectar todos os distúrbios do sono. Eu quero fazer um check-up do sono. Eu consigo ver com portátil? Não. Eu tenho que fazer no laboratório do sono. Agora, tem situações que eu posso ver mais portátil, como, por exemplo, a apneia obstrutiva do sono. Tudo bem, eu posso até ver com portátil, mas fazendo um checklist, uma avaliação precisa antes. A polissonografia é um exame totalmente indolor, né, Fábio? Totalmente indolor, né? Então é um exame que vão eletrodos, mas nada é picado, nada é fincado, né? Não tem dor. E aí tem profissionais que realmente que vão colocar esses monitores para uma avaliação precisa diagnóstica. Doutor Fábio, então me diga uma coisa, quais são os principais tratamentos para algumas doenças relacionadas ao distúrbio do sono? Vamos pegar duas doenças principais aí, da insônia. O tratamento principal, o transtorno de insônia, é terapia cognitivo-comportamental, que pode ser feito com um médico especialista em sono e sempre associado com um psicólogo especialista em sono. Isso é muito importante, porque fica muito atribuído à medicação. Não que não precise, muitas vezes precisa mesmo, mas até para não usar por um tempo tão prolongado de medicação. E um alerta, o que funciona para o vizinho não vai funcionar para ti. Tá? Isso é muito comum. Ah, tal medicação meu vizinho toma, vai dar certo. Cuidado, insônia pode ter muita dependência medicamentosa. Então, TCC, que a gente chama terapia cognitivo-comportamental, o principal tratamento, algumas vezes com medicação, e a higiene de sono, né? As recomendações da higiene de sono. E avaliar com o exame de sono se tem outros distúrbios do sono associados ou não.
Já da apneia obstrutiva do sono, que é muito prevalente, 1 a cada 3 brasileiros tem. Tinha um chefe meu que falava em público, ele falava, olha pro teu lado direito, vê se tem apneia, olha pro teu lado esquerdo, vê se tem apneia. Se nenhum dos dois tem, tu tens apneia obstrutiva do sono, prevalência muito alta. Então, se for um grau mais grave de apneia, com muita queda do oxigênio, CPAP, que é um aparelho, um compressor de ar, não é oxigênio, é um compressor de ar, que desobstrui a garganta, injeta ar para desobstruir a garganta, para ronco e para apneia, para o grau grave de apneia. Um grau mais leve de apneia, um aparelho intraoral, um aparelho então feito de acordo com a arcada dentária, que avança um pouquinho a mandíbula e desobstrui. Fonoaudiologia para um grau mais brando, então exercícios físicos da garganta ajudam realmente de forma efetiva, tonificam a musculatura. E um trabalho que a gente fez, que publicou até junto com o meu chefe lá em Boston, em Harvard, quando a gente esteve lá em 2014, que foi a inclinação e elevação da cabeceira da cama. Quem não tem varizes, né, significativas, edema de membros inferiores significativo, pode inclinar a cama, não o travesseiro, 15 centímetros, dá mais ou menos 8 graus. A gente publicou na Sleep and Briefing, que é a revista alemã de sono, tá? E tem uma eficácia legal. Claro que ficar para o resto da vida com a cama inclinada vai ser problemático, mas é uma ponte terapêutica, vamos dizer assim, para diminuir ronco e apneia. Cuidado com o peso, um dos fatores de risco é o peso aumentado, então a redução do peso realmente vai reduzir ronco e apneia. Esses são os principais vertentes, sendo que para a criança, quando tem uma amígdala aumentada, pode pensar em procedimento cirúrgico. Bem, doutor, então para encerrar, nos fale mais um pouquinho, né? Vamos recapitular aqui com o nosso telespectador, sobre a Semana do Sono, que acontece de 13 a 17 de março. Vai ser hoje, né, segunda-feira, do dia 13 ao dia 17, dia 17 é o dia mundial. Então, tem cartilhas do sono que podem ser acessadas também por www.semanadosono.com.br, com várias ações em todo o país, vestindo literalmente a camisa para dizer sono é essencial para a saúde. Tem que ter qualidade de sono, tá? Com quantidade de horas de sono para ter uma melhoria realmente no dia a dia, acordar bem disposto, né, dar aquele bom dia sol, reduzir os riscos cardiovasculares, então aumenta a sobrevida, reduz a mortalidade. Também a campanha ela tem pelas outras redes sociais, então a AB Sono, tá? Então pelo Instagram também vai ter várias ações que são bem legais, ficar ligado, tá? Para dormir com qualidade e ter um sono melhor e acordar bem disposto. Muito bem, o programa Pergunte ao Doutor vai ficando por aqui. Se você quiser rever essa e outras entrevistas, acesse o nosso portal pergunteaodoutor.com.br, agora com muito mais conteúdo para você, o nosso canal no YouTube Pergunte ao Doutor, lembrando que toda semana uma entrevista inédita para você, e nós estamos aqui na RTV Criciúma, canal 19.1 digital. Quero agradecer imensamente ao Dr. Fábio, médico pneumologista, especialista em medicina do sono. Doutor, parabéns e sucesso. Eu que agradeço, Agnaldo, estamos à disposição de todos. Uma boa noite de sono a todos. Muito bem, mais uma vez, muito obrigado pela sua audiência e até semana que vem com mais um Pergunte ao Doutor, o canal direto para a sua saúde. Até lá! Pergunte ao Doutor. Oferecimento Hospital São José. Completo e inovador para acolher você. Miocore Cardiologia. Seu coração é nossa prioridade. Gastromédica Instituto Castelã. A sua saúde na medida certa. Unicred. Unidos somos Premium. Urque Diagnósticos. Há mais de 30 anos crescendo com saúde. Laboratório Búrigo. Pode confiar. E Fábio Cancelier. Clínica Integrada.